Salve, internautas! Mais um podcast do Ibra Talks. Lembrando que a gente tem o nosso canal que é o Ibra Talks e tem o nosso canal Cortes do Ibra Talks. Então, vocês não devem esquecer, não esqueçam jamais de se inscrever nos dois canais, ativar o sininho. Ih, Misael, tem um aqui que não se inscreveu, tá vendo? Gente, ó, que coisa. Se inscreve no nosso canal e participa, ativa o sininho. Vai lá, clica no sininho, coloca todas as notificações, que aí você vai receber todas as notificações. Aqui no nosso canal, no Ibra Talks, a gente sempre traz os nossos convidados que tenham conteúdos importantes, histórias de vida interessantes e muitas curiosidades. E dessa vez não foi diferente. A gente trouxe quem? A gente trouxe o Marcos Matsukura. Tudo bom? Ele é empresário. Eu cortei ele ia falar tudo bom agora, né? Ele é empresário, ele é fisioterapeuta e acupunturista. Agora sim, tudo bom, Marcos? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, muito contente por estar aqui no Ibra, nesse podcast. E, como você disse, é Marcos Matsukura, fisioterapeuta de longa data, acupunturista há 27 anos e empresário na área de vendas de materiais de medicina tradicional chinesa. Né? Bacana, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Né? E quem está aqui comigo também, quando crescer ele vai ser que nem o Matsukura, é o Misael Fará. E a gente já vai começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Primeiro, eu sempre faço essa pergunta quando vem um profissional aqui, como que ele resolveu ser dessa profissão? Como que você queria ser astronauta e depois quis ser fisioterapeuta? Como é que foi a história? Então, eu sou uma pessoa que eu faço, desde criança, eu faço muitas atividades sociais para ajudar as pessoas. E na minha rua, onde nós morávamos, eu sou da Zona Leste, nós fazíamos festa junina. E dessas festas juninas nós arrecadávamos um valor e esse valor nós doávamos para as instituições. Na época, uma das festas juninas que nós promovemos na rua, nós fomos levar lá na ACD a doação. Eu praticamente nem sabia o que era fisioterapia. Aí, chegando lá, você é apresentado à instituição e me chamou a atenção o trabalho do fisioterapeuta. E nesse instante eu comecei a me interessar pela área da saúde. E aí eu fiz os vestibulares na vida. Na época, isso na década de 70, final dos anos 70, início dos anos 80, não tinham cursos de fisioterapia, muitos no Brasil. Existiam praticamente, acho que 7 na época. E eu fiz prova tanto na USP, como na Pontifícia Universidade Católica, na época de Campinas, e lá em Belo Horizonte. Resumindo, no final eu tinha passado na PUC e lá em Belo Horizonte. E Belo Horizonte, uma fundação, um preço mais atrativo, né? Da dificuldade de poder pagar a faculdade. E no final fui parar em Belo Horizonte, onde eu concluí meu curso. Então você fez lá em Minas. Então, eu Achei fiz... que você tinha feito aqui em São Paulo. Não, eu era para fazer, tinha passado na PUC de Campinas. Aqui na época tinha USP, PUC de Campinas, tinha uma instituição no Rio de Janeiro, tinha essa de Minas Gerais, tinha uma em Porto Alegre e uma em Salvador. Então só tínhamos essas instituições. Hoje deve ter umas 500. Hoje com certeza tem 1 quilo de instituição, praticamente a gente perde a conta disso. E aí eu fiz o curso de fisioterapia, né? E de lá eu formei, voltei para São Paulo, coincidentemente na época a ACD oferecia vagas de residência, naquela época eles davam o título de residente, e eu entrei na prova juntamente com mais 3 fisioterapeutas. Aí eu fiz 1 ano de ACD como residente. Lá praticamente foi uma outra faculdade e um outro aprendizado. E daí a gente começou a decolar, né? Fui trabalhar em instituição, em hospital, né? Trabalhei um tanto no Hospital Santa Helena e na parte da tarde eu ficava na fábrica lá na Moca. Eu trabalhei na fábrica lá da Antártica.
Ah, é? Que legal. Quer dizer, não tinha nada a ver com a tua profissão ou Não, era não. dentro da sua profissão? Tinha, porque tinha área de dor, fisioterapia. Ah, dentro da Antártica Da tinha uma área de dor. A Antártica, na época, ela estava em alta produção, tinham turnos. Uhum. E tinham quase 4.000 funcionários. Então, eles têm um departamento médico, tinha fisioterapeuta, no meu caso, e a parte de dentista, tudo. Então, tinha uma população muito grande, com as doenças ocupacionais de postura e muita cirurgia de mão, principalmente por causa do vidro. Era muito comum isso. Então, eu vi muita coisa nessa área de Mas reabilitação. muito acidente com vidro? Sim, corte. Então, Olha. assim, apesar de você ter uma cipa, toda orientação, tudo, sempre escapava um com alguma coisa relacionada a E aí, corte. corte de tendão, corte de nervo. Então, e aí eu fiquei esse tempo todo, eu fiquei praticamente 18 anos nessa atividade de funcionário, né? Então, Uhum. eu era funcionário do hospital e da Antártica. Depois veio o período Ambev, onde que em qualquer situação de fusão sempre espirra as sim. equipes, né? Com certeza. Sim, sempre muda, porque na verdade a Ambev juntou 3, se eu não me engano, na época. Não eram só 2. Era a Antártica e a Brahma, né? Ah, não, é que a escola era de uma das 2. A escola já tinha sido comprada pela Brahma. Isso, então aí juntou, então você ficar com 2 fisioterapeutas, um vai embora. É mais ou menos assim. Você ficar com 2 dentistas, um vai embora. É normal, né? E quem fica normalmente é o amigo de quem está mandando mais, né? Geralmente, né? Então, Mas todo o setor lá da fábrica lá da Moca foi desativando, né? Sei. Tanto é que é uma área ainda lá meio que estagnada, né? Ah, é? Está estagnada. Sim, Sim. essa área lá da Moca tá, né? Então, tá. é Interessante. da Ambev, né, no caso. Da Ambev. Que agora é Embev, né? Que virou uma multinacional Mundial, né? mundial, né? Eles compraram fábricas americanas, compraram... É grande o negócio, né? Ficou bem grande o negócio. Então, e a partir daí isso aí já era... No ano de 2000, eu tive que virar um pouco minha carreira solo, né? Eu passei a ser fisioterapeuta com consultórios, Uhum. montei meus 2 consultórios e comecei a fazer atendimentos domiciliares, que eu já fazia, intensifiquei, e aí fui para o lado do consultório, né? Foi nesse instante que você começa a virar empresário, né? Porque uma coisa que eu falo, né? Que sempre falo para os alunos, que os alunos acham que eles não são empresários. É dono de uma clínica e não se vê como empresário. É um primeiro erro, né? Você tem que se ver como empresário porque você tem uma empresa. Sim. Ah, mas eu tenho só uma secretária, mas você já tem um funcionário. Se você fosse sozinho, já seria empresário, que é o microempreendedor individual, né? Mas com um funcionário você já virou um empresário, né? E daí para frente, quer dizer, você vai tendo cada vez mais responsabilidade e tem que separar a tua vida particular da vida da empresa, né? E assim, esse começo para você foi como? Foi fácil? Não, como todo começo é difícil, mas você tem que ter foco, persistência e resiliência. Isso é fundamental em qualquer área. Pode ser área de engenharia, área de saúde, mas isso é uma coisa que você tem que ter foco. E não desistir, né? Isso aí eu sempre falo que não tem crise que resista ao trabalho. Se você quer trabalhar, você pode trabalhar em São Paulo, você pode trabalhar em Brasília, em qualquer capital ou cidade média, e nunca deixar de estudar. Isso é fundamental. Né? Sempre tem que ter. Eu já estou completando 4 décadas de fisioterapia, eu não parei de estudar. Então, nesse inteirinho, eu fiz meu curso de RPG, eu sou RPGista. Eu fiz o curso de acupuntura. Sim, eu estou na área de acupuntura desde 96, então já são 27 anos. 27 anos de acupuntura. Então, às vezes, muitas vezes eu falo assim... O pessoal fala assim, o Marcos tem sorte. Não é sorte. Muito estudo e dedicação, né? Porque sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Sim. Então, o Sidney teve a capacidade e teve a oportunidade de um dia se juntar com alguém, montou um Ibra.
Sim. Teve capacidade, teve oportunidade. Às vezes ele não tem oportunidade, mas tem a capacidade. Mas as duas coisas têm que andar juntas. Exatamente isso, né? Quem vê a história do Ibra sabe que foi mais ou menos assim mesmo. Mas toda a situação Sim. tem muito disso. Então, às vezes a pessoa não tem capacidade, mas tem oportunidade. Aí não decola, não tem como. Não decola então mesmo. Você tem que sempre pensar assim. E nunca é sorte. A sorte pode ajudar. Mas nunca é sorte. Nunca é sorte. Você mas tem que estar preparado, né? Você tem que estar preparado, tem que lutar, tem que... Não pode dormir, tem que esquecer essa história de dormir, é um luxo, né? Você dormir tranquilo, né? Tem que esquecer tudo isso, né? E as oportunidades que muitas vezes aparecem, né? Então, eu tive esse começo de profissional, eu já tinha um consultório na região oeste de São Paulo, aqui na Vila São Francisco. Eu já tinha um embrião quando eu saí dessa situação de ser funcionário. Então, eu já tinha alguma coisa, um começo, mas eu assim, foi quase 9 meses, 1 ano, se dedicando a empatar lucro, né? Quase não tinha lucro, mas foi a persistência. Depois, a oportunidade de dar aula. Nunca tive chance de dar aula. Falei, não sei dar aula. Não, eu achava que não sabia. Mas, na verdade, isso aconteceu em 2004. Fui dar aula numa instituição. Nessa instituição, eu fiquei um tempo. E teve a oportunidade de começar a vender material. Aí você vai decolando, né? Então, assim, são as oportunidades que a vida te coloca. E se você, às vezes, tem persistência e tem o objetivo, você acaba virando mais ou menos o que eu sou. Um pouco de tudo, né? Não deixei de estudar. Eu sou fisioterapeuta da área do trabalho, né? Da área profissional. Também dou meus laudos ergonômicos. A parte de RPG, a parte de acupuntura, a parte de dar aula e a parte de vendas aí, né? Então, você tem bastante coisa para fazer. Você acabou de falar uma coisa que me interessou. Você dá laudos ergonômicos. Como é que é isso? Conta pra gente. Então, assim, vamos supor, nós demos um laudo diferente nosso foi lá no Itaquerão, quando começou o Itaquerão. Então, um laudo, em caso, num lugar que está se formando, né? Então, assim, você faz a análise ergonômica da situação em que o profissional está exercendo. Então, um maquinista, ele está numa postura errada, você tem que ir anotando e fazer, logicamente, apontar as correções. Por exemplo, eu estou vendo aqui o Sidney e você. Então, se você chega num ambiente de trabalho, você chega, você já chega com aquele olhar de postura. Então, às vezes, é um monitor que está numa condição mais baixa ou mais alta. Você tem que estar numa condição confortável, onde você não gere as doenças ocupacionais. Às vezes, muito tempo clicando. Então, assim, você faz um laudo, aponta o laudo e busca a melhoria. Aí você entrega para a instituição, no caso, aquele que está te contratando. E apontando isso. Isso aí é um laudo que, vamos supor, passa uma fiscalização. Teve uma denúncia aqui que aqui tem algum problema ocupacional. Mas aqui eu tenho um laudo, eu estou fazendo a melhoria. Entendi. Então, assim, é nessa parte que a gente faz a atuação também. Isso, né? Envolve imobiliário? Envolve imobiliário, envolve ambiente, tudo. Né? Ambiente, iluminação, ambiente, temperatura, aí depende do que você quer contemplar nisso. Uma coisa que o Sidney fala muito na aula que você dá também de iluminação, né? Sim. O tipo da temperatura da luz, sim, isso afeta o trabalho, se a pessoa vai render mais ou menos. Com certeza. Vamos supor, aqui nós estamos num ambiente, num bate-papo. Se nós estivermos na temperatura ambiente que está lá agora na rua, vai vir o desconforto e o cansaço mais rápido, com certeza. Porque lá fora está quente agora, né? Deve estar o quê? 30, 32 graus, mais ou menos? E aqui a gente está com 23. Você está com 23 graus. Aí então, você fica mais confortável. Você tem um ambiente mais favorável, você trabalha melhor, né? Você reparou que ele falou que ele estava olhando a gente já se ajeitou, né? Até eu me ajeitei. Vamos ver aqui essa postura. Tudo isso é importante, né? Mas aí tudo isso, e muitas vezes você faz blitz postural, a empresa te chama, então você vai chegar e já vai falar um monte, aí você vai falar, isso aqui dá uma aula, se eu ficar falando disso. É difícil, assim, a postura é muito complicada, porque você se distrai quando está trabalhando, né? Sim. Eu escrevo, né? Muito, então eu notei, assim, eu passo por fisioterapia, tudo, acupuntura, estou sempre me ferrando todo, né? Estou sempre estragando o que o pessoal conserta. E eu notei, assim, outro dia eu estava escrevendo, quando eu vi eu estava com uma dor, mas muito forte aqui, pegando até o ombro.
E aí que eu notei que eu estava com o monitor muito baixo e o teclado muito alto. Então eu estava escrevendo assim e assim, né, ao mesmo tempo. E aí eu, de cara, já entrei lá no Mercado Livre, já comprei um suporte para o notebook, levantei minha cadeira e abaixei, e comprei um teclado separado. E aí eu abaixei. Então eu fico numa posição que não é essa, é uma posição melhor, assim, com os braços assim, e o monitor na linha aqui. Aí eu consigo escrever mais tempo. Então muda muito. Lógico. Né? Muda muito. Nossa, então, agora você falou de postura, por exemplo, né? Hoje a gente tem aqui na empresa e tudo mais, a gente sabe que o monitor tem que ficar na linha dos olhos, né? De preferência. Como que faz para pessoas que ficam no celular o dia inteiro, assim? Então, isso aí é um... Isso é uma rotina já. Então, muita gente. Isso é um excelente ganha-pão, né? São pacientes que vão parar aí nas clínicas de ortopedia e de fisioterapia também. Cada vez mais frequente, né? Cada vez mais frequente. Quando eu comecei minha carreira, né, o pessoal relatava muita dor lombar. Isso era comum. Hoje em dia, com a internet, com os computadores, isso praticamente inverteu. Por quê? Porque o pessoal, é o que o Sidney está falando, eu estou lá escrevendo, estou lá, está no celular. Então, as dores lombares hoje são menores e passaram para ser mais cervical. Então, aí é que o que eu vou te aconselho para quem está ouvindo também, dar uma micropausa no trabalho, né? Ou seja, a cada 40 minutos, 45 minutos, o que você faz? Você levanta, dá uma esticada, dá uma alongada. Isso quem faz serviço sentado. Agora, imagina um guarda de trânsito. Se ele ficar mais do que uma hora, ele também vai dar outros problemas. Ele tem que sentar. Então, depende do ambiente do trabalho, você vai fazendo a micropausa. E agora a gente está dando aula online, né? E aula online, você tem que ficar 1h30, 2 horas dando aula, olhando para o computador, e você esquece também da postura. Sim. Não tem jeito, se você esquece, porque ainda mais a gente, homem, né? Porque faz uma coisa por vez. Isso é verdade, né? A gente só faz uma coisa por vez. Então, ou eu presto atenção no que eu vou falar para os alunos, ou eu presto atenção na minha postura. Não dá para fazer os dois. E quando eu saio da aula, eu tô com muita dor. Mesmo colocando na posição certa, tudo, eu tô com muita dor. Então, mas aí que tem que dar micropausa, você tem que falar com os alunos. Não tem como dar micropausa. O que eu tenho feito durante a aula, eu falo assim, gente, eu tô me alongando um pouco aqui, aí eu me alongo um pouco para não sentir dor. Sim. Mas levantar não dá, mesmo porque muitas vezes a gente tá de pijama. Então, muitas vezes você tá com uma camisa bonita e embaixo tá o pijama. Esses são os benefícios do home office ou aula online. Né? Então não dá para levantar, fica ruim. Né? Aí é complicado. Complica. Então, e o pessoal tá rindo, mas todos os professores que estão me escutando fazem a mesma coisa que eu sei. Né? Tá com um short, aquele short que pintou a casa, sabe? Que é aquele velho, que o melhor short que tem, o melhor sapato, né? É aquele que tem certeza. 20 anos, né? Então, é mais gostoso de usar. O short também, eu tenho um lá que eu não dou para ninguém, mas também não dá para sair na rua com ele, não. Não tem condição. Eu só vou aproveitar e fazer uma pausa para falar do nosso patrocinador. Nosso patrocinador é a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros de ficção, livros de autoajuda, livros científicos. Lembrando que, por exemplo, o livro do Ibra, Reabilitação Animal, saiu pela Editora Vilese. Os meus livros mesmo, os meus 12, agora eu estou com 12, livros de ficção saíram pela Editora Vilese também. E onde que a gente encontra a Editora Vilese? Na loja do Ibra, então ibravet.com.br, e também na Amazon. Na Amazon vocês encontram todos os livros também da Editora Vilese. Tá bom? E aproveitar que eu já estou falando para a câmera aqui, lembrar que quem está na mesa hoje com a gente é o Duca Reis. Tá bom? Beleza, Duca? Beleza, Sidney. Então tá bom. Então, continuando, aí você virou também acupunturista. Por quê? É a pergunta. Então, eu vou fazer uma pergunta que o pessoal faz pra gente, que assim, é a pior pergunta que alguém pode ter. Como funciona a acupuntura? Não precisa responder. Não, eu respondo as duas questões. O pessoal pergunta, você quer que eu responda? Tem 2 anos para explicar? Rapidinho eu vou explicar por que a acupuntura funciona, né? Antigamente tinha aquele papo, a energia que chega, na verdade, é o Ti chegando. Na verdade, assim, em linguagem científica, né, um público mais da área de saúde, quando você coloca uma agulha no paciente, logicamente, cada ponto de acupuntura você tem que ter uma profundidade para você colocar a agulha. Sim. Então, por isso que existem agulhas de diversos tamanhos.
Então, quando você coloca a agulha, você sente um choque. Isso é a coisa mais importante. Aquele choque é a despolarização. A sensação de ti. A sensação do ti, porque o ponto de acupuntura está próximo de uma terminação nervosa livre. Então, quando você dá o ti, imediatamente vai acionar o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central chama uma glândula chamada hipófise para fazer a mediação. Nesse instante, o efeito da acupuntura é neuroendócrino. Então, assim, a parte nervosa juntou com a parte endócrina. E a glândula é tão boa que ela começa a liberar os neurotransmissores. Endorfina, dinorfina, beta-endorfina e aqueles moduladores de dores. Então, o efeito da acupuntura geralmente é benéfico. Por que eu fui fazer acupuntura? Respondendo a sua pergunta. Eu não acreditava em acupuntura. Eu também não acreditava. Então, não acreditava. Eu sou professor de acupuntura. Você é professor. Minha irmã, fisioterapeuta. Ela falou, vamos fazer um curso de acupuntura? Eu virei e falei assim, podemos fazer, mas eu não acredito nisso. No instante que eu comecei a fazer o curso, eu comecei a me encantar. No instante que eu comecei a fazer as primeiras aplicações das agulhas, eu vi os resultados. Aí, depois de um certo tempo, você vê que os resultados da acupuntura são mais compensatórios, muito mais velozes do que da fisioterapia. Sim. Aí, nesse ponto, você já larga um pouco daquelas técnicas fisioterápicas que você aprende na faculdade e passa a usar a acupuntura. Por isso que eu comecei... É uma técnica milenar, né? Tem a técnica é fantástica, é milenária e vai continuar sendo por um bom tempo. Então, é fantástico. Eu acho que nunca vai parar, né? Assim como você não acreditava... nunca vai parar. Eu acho que tem vários veterinários também que passaram por esse processo. Com certeza. A maioria, porque a primeira coisa que a gente pensa, eu falava, tá? Vou falar o que eu falava. Mas não falo mais, tá, gente? Eu falava assim, a acupuntura no cachorro é colocar uma agulha no cachorro e tirar dinheiro do proprietário. É o que eu falava. Aí eu vi funcionando. Eu vi os acupunturistas trabalhando, eu vi funcionando, falei, eu acho que esse negócio funciona. Eu vou fazer um curso para ver. Aí fui fazer a pós-graduação. Aí, depois que você começa a usar, teve até um caso, eu estava até com uma veterinária, a minha colega Ana Paula, eu estava na casa de um cliente, o cliente não estava, ela foi junto comigo, porque era um Rottweiler que não gostava muito de mim, mas gostava dela. Até ela falava, você tem medo? Eu falava, não, eu gosto de mim, né? O cachorro não gosta, mas eu gosto, né? E ela foi junto comigo, o cachorro estava tetraplégico, ele não gostava de mim, porque quando ele tinha 1 ano, eu tinha tirado as 2 cabeças do fêmur dele, porque ele tinha a displasia muito severa e eu fiz a cirurgia. E aí ele estava com 12 anos, tetraplégico, não se movimentava, sem as 2 cabeças do fêmur. E eu estava junto com a Ana Paula, a doutora Ana Paula, eu fui lá e coloquei as agulhas nele. Foi um dos casos, assim, espantosos. Coloquei as agulhas, fiquei batendo papo com ela, passou 20 minutos, tirei a agulha, o cachorro começou a se movimentar, levantou e saiu andando. Eu tomei um susto, e eu já estava acostumado. Mas, assim, não é sempre assim, né? Tá? Quem estiver assistindo não vai pensar que isso acontece rotineiramente. A acupuntura, ela é lenta, ela demora um tempo, você vê o resultado, e é um resultado firme depois, né? Sim. Mas, às vezes, acontece isso. E aí você se assusta mesmo, né? E eu também vi com outro Rottweiler acontecer a mesma coisa, que era uma fêmea, eu tratei dela, na outra semana o cliente veio, ela não andava, era tetraplégica, tratei, na outra semana o cliente veio com o cachorro, com outro Rottweiler caminhando. Falei, mas é aquele? Ele falou, não, aquele é esse. Falei, mas era tetraplégico, né? Então, você vê uns, entre aspas, milagres, né? Aí eu falo assim, sempre tem uma ajuda lá de cima, né? Não é só a gente que está trabalhando. Aí você passa a acreditar, né? Não tem o que... Mas quando você faz um tratamento sabendo todo esse processo, a intenção gera diferente. Eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Então, a intenção gera o evento. Sim. Agora, uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo, existem vários cursos aí online, só botar agulha, tudo bem, você vai ter um resultado, X. Mas quando você sabe o que você está fazendo, você busca a intenção da agulha percorre da maneira que você quer. Isso o resultado sai muito mais efetivo. Estranho. Eu sempre fui cético, sempre tive que ver a parte física, tanto que eu gosto muito de física mesmo. Então eu sempre tive que ver a parte física. E eu vejo essas coisas, eu falo, não é possível que isso funcione desse jeito. Tem horas que eu vou fazer, um veterinário tinha falado isso para mim, e na hora eu dei risada. Falei, imagina, né?
que é assim, ele falou, tem horas que eu vou colocar um ponto, e na hora que eu vou colocar, alguma coisa me faz colocar outro ponto. E aí funciona. Imagina, né? Tirando sarro, né? E não é que isso acontece comigo hoje. Ontem mesmo, eu estava colocando num animal, eu ia colocar o estômago 36, eu estava indo com a mão assim, eu fui pro bexiga 60, rim 3. E o cachorro ficou muito melhor. Então você fala... A intenção, intenção gerando o evento. Pois é. É muito estranho. E assim, e não é uma coisa que você pensa, não, eu vou colocar o rim 3 aqui. Não, você vai, quando você vê, você já está colocando. Eu não sei o que é. Não, nem quero saber, está funcionando. O importante é o resultado. E eu sou cético, sou daqueles que eu tenho que ver para crer. E, mesmo quando eu vejo, às vezes eu duvido. Então... E é verdade que a acupuntura é uma troca de energias mesmo? Se você tiver com uma energia boa, isso acaba passando para o paciente, se você não tiver... Com certeza. Tudo é energia. Né? Tudo é energia, na verdade. Já dizia o Einstein, tudo para fazer uma xícara você tem energia, nós estamos aqui com uma energia, mas quando o bom fluido da energia está voltado para o... Vamos supor, aqui nós temos 3 pessoas voltadas para o bem. Nós vamos fazer coisas magníficas. Mas quando tem aquele falar, não sei se vai dar certo, céus, negatividade, azar, né? As coisas podem até andar, mas anda numa velocidade diferente. Então a energia existe, acho que em tudo no universo. Então é importante. E o próprio chinês já falava, e isso daí a gente vê na prática. A matéria é energia compactada. Ele falava que o Qi coagula para formar a matéria. Sim. Né? E, então, como que a gente vê isso na prática? Parte um átomo para ver se não vira uma bomba atômica. Né? A energia que sai de um negocinho assim, eles usam urânio, né? Urânio. De um negocinho assim de urânio destrói uma cidade. É a energia que está ali. Tá? Então, aquilo ali é tudo energia. Você só liberou. Sim. Só fez a energia sair. Então é coisa meio louca, né? Mas tudo tem energia, né? Mas é essa intenção que gera também tudo isso, né? Tem uma história que eu conto, que quando eu tinha clínica, eu fazia cirurgia e tal, e uma cliente, eu ia fazer cirurgia, tirar um tumorzinho de uma tartaruga. Na verdade era um cágado, tirar um tumorzinho de um cágado. E aí a dona responsável pelo cágado estava lá na sala de espera, estava com o cágado, era pequenininho assim, aquele pequenininho, estava na mão assim, e aí eu fui chegando perto para pegar, para levar, para fazer anestesia, para poder fazer a cirurgia. Aí ela vai morrer. Eu, o quê? Ela vai morrer. Se for fazer a cirurgia, ela vai morrer. Eu falei, não, a gente não vai fazer a cirurgia. Ela, por que não vai fazer? Porque ela vai morrer. Eu não sou louco de... Você está falando que ela vai morrer, ela vai morrer. Eu não vou fazer, não vou anestesiar esse animal. Mandei ela para casa, falei, você só volta a hora que você se convencer que ela não vai morrer. Senão, não faço. Eu não faço. Se o dono está falando que o bicho vai morrer... Já gera uma negatividade toda ali, né? Que passa pro animal. Eu não tenho coragem de falar, de fazer, né? E essa história me marcou muito, porque eu, como eu falei, eu sou cético, né? Entre aspas, né? Eu falo que eu sou cético, mas me marcou muito porque eu me assustei com a minha reação. Sim. De dispensar uma cirurgia, dispensar o dinheiro na época, né? E dispensar a cirurgia e ainda falar para a mulher, vai embora. Ela vai morrer. Então, porque me assustou na hora. Eu falei, ela vai morrer mesmo, né? Então, é o que você falou, é tudo energia. Energia negativa Flui mais ou menos assim, né? Então, as energias. É terrível, né? E eu sempre compro material com você, né? Todo material que eu tenho hoje, eu comprei com você. Você vende o quê? Eu sei o que você vende, tá? Para falar para o pessoal. Bem, a nossa empresa, né? Na verdade, a nossa empresa tem os produtos e, logicamente, voltada para os serviços de fisioterapia e acupuntura. Então, nós temos essas duas vertentes. Uma área de vendas. Na área de vendas, nós vendemos os materiais, os correlatos da medicina tradicional chinesa. Então, nós começamos vendendo agulhas de acupuntura, depois as mochas, ventosas, e aí vem toda uma gama de produtos. Aí a bandeja magnética, estojos, então aí a gente parte, vendas é um negócio assim, você começa vendendo uma coisa, quando você vê, você já está vendendo lençol, o portfólio está 15 vezes vendendo maior. Álcool. Então, só não pode vender pirâmide, né? Então o pessoal brinca assim, não pode vender pirâmide. Se der uma tsukura, vende até a mãe, mas também não, a mãe eu preservo. A mãe ainda não. A mãe ainda não, mas
são coisas que nós vendemos. Aqui, por exemplo, tem um pouco de material aí, Puxa né? mais para cá, Nossa, traz para mostrar Então, para o assim, pessoal, que aí a você câmera não tem está pegando. Você tem a mocha, Mocha, né? Que é a mocha clássica verde, né? São itens que nós vendemos, né? Aqui nós temos a ventosa, né? Isso aqui, logicamente, está fora da embalagem, né? É tudo bem embaladinho. É uma As ventosa a agulhas- vácuo, né? Você não precisa usar o algodão com Sim, fogo. antigamente nada você disso. tem... Não, até ventosa de vidro, né? Tem, que você- tem, né? Mas eu tenho, mas hoje em dia mas tudo é mais essa fácil. a ventosa a vácuo. É a vácuo, né? É de acrílico, tudo. É o que alguns materiais que você acaba vendendo também. Nós fazemos eventos corporativos também. Então, assim, você tem que ter um material. Eu quero De demonstração, um dia... né? Não, Dia Internacional da Mulher, por exemplo. Vai ter proximamente. Então, você vai nas empresas, vai dar qualidade de vida. Então, você leva material para fazer massagem, essas coisas Que todas legal. aí, né? O que é isso daqui que eu tô curioso? Então, isso aqui é pra gente... A gente trabalha a parte principalmente de mão, né? Na reabilitação de mão e para fazer massagem nos pro dedo, dedos. olha, que interessante. Então, assim, hoje em dia o pessoal às vezes tecla tanto que Sim. começa a cansar os dedos, e é uma massagem que a gente faz nos dedos. Existe massagem também manual, né? Que é o tuinar, mas você tem esses aplicadores também Isso que eu ia específicos. perguntar. Esse tuinar foi o que você fez uma vez, né? Até você acho que já fez comigo, né? Sim, nos tuinar. dedos. Eu já cheguei a fazer o tuinar dos dedos da mão. É Você similar a sentiu? esse? Não, manual é mais porque, gostoso. Porque realmente... tem uma Explica o diferença que é o absurda. tuinar, porque muita gente não faz ideia. Bem, dentro da medicina tradicional chinesa, o pessoal acha que medicina tradicional chinesa é só acupuntura. Não, dentro da medicina tradicional chinesa, você tem a parte da acupuntura das agulhas, você tem a parte do calor, que é a mocha, você tem a parte, as ventosas, né, que você vai trabalhar, tem a parte da dietoterapia. Então, assim, é uma gama É um muito... conjunto, né? É um conjunto de coisas. E você tem o tuinar. Tuinar é a massagem chinesa. Tuinar é uma palavra que quer dizer deslizar, empurrar. E existem, logicamente, técnicas manuais, que você vai usar bastante a terapia manual, que você vai ter sensação de bem-estar. E dentro do tuinar você tem alguns ajustes também que você acaba fazendo durante a técnica. Então é uma técnica chinesa que nós utilizamos, né? É que Seria realmente bastante faz uma isso. diferença Faz absurda. diferença. Ele fez um dia, nossa, é incrível. Você sente, né, o alívio, né? E você vê, você consegue comparar, né? Por exemplo, você fez na mão. Sim. Então você vê a mão esquerda com o tuinar, dá uma diferença, diferença. absurda. E vocês que trabalham muito com computador, você sentiu o efeito. Dentro da medicina tradicional chinesa, existem, logicamente, as agulhas. E muitas vezes você quer complementar ou efetivar um pouquinho mais o seu tratamento, você tem a parte de auriculoterapia. Vocês não estão com dor, não, né? Eu tô, pior Olha, que eu tô. bem A gente bem a gravou um calhar. podcast agora há pouco e na hora que eu senti dor no meu quadrado lombar esquerdo. Sim. Né? Até falei, tô com dor, é capaz de não ir até o final. Então, você faria em mim? Posso Aí fazer podia agora? aí podia já mostrar pro pessoal. Vou Pode ser? mostrar, posso. Acho melhor pegar eu sentar aí, porque como é do lado esquerdo, você tem que fazer do lado esquerdo. Na orelha do lado esquerdo. Então, isso, aí de eu sento aí que a preferência. minha orelha fica pra câmera e o pessoal vê. Pode ser? Tá, pode ser. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, ao vivo, hein? E Ao vivo gravado. já vai tirar a dor. Isso. Então, na verdade, Deixa eu sentar mais pra cá. a tua pra dor é pegar- quadrado lombar, né? É. Dentro do pavilhão auricular eu tenho uma centena de pontos. Aham. Logicamente eu vou fazer uma técnica mais de analgesia, né? Uhum. Lembrando que o efeito da auriculoterapia é um efeito rápido porque usa a via espinotalâmica, então a efetividade se faz na hora. Isso daqui é semente de mostarda. Semente de mostarda. Vou mostrar pro pessoal aqui. Aqui eu estou dando um estímulo rápido, né? Está chegando lá a via rápida. Uhum. Eu estou pondo pontos para aliviar a dor do nosso amigo aqui, Legal. o Sidney. Ah, né? isso dói. Agora vamos pegar... Eu tenho que fazer cara de feliz, tá? Então faz cara de feliz aí, senão o pessoal não vai falar, isso eu não quero fazer. Né? Então, na verdade, você está complementando, vamos supor, o paciente sai com a dor, tipo a do Sidney, das agulhas, mas eu quero aumentar o meu tempo de prolongamento dessa analgesia. Então, aqui eu estou dando estímulos, aqui, fazendo a dígito pressão, para fazer a analgesia da dor
do Sidney aí. Então, Esses estímulos, eles perduram assim para o corpo todo. Aí você vai, dá um tipo de estímulo eu tô focalizado. na área No que ele tem a dor, né? E eu estou pegando 2 pontos também, que eu faço analgesia de tudo que está do lado esquerdo. Aí está o segredo, né? Técnicas, né? Anos de experiência, né? Na verdade é coisa... E é que nem cachorro, por exemplo, se você não soubesse o lado, você fica alternando os lados? Por exemplo, se fosse coluna ou se fosse algum problema emocional, aí você não tem um lado certo. Então, aí teria que contemplar talvez os 2 pontos. Eu não entendo da área VET, mas assim, eu faria... É que a gente alterna, por exemplo, se é emocional, a gente alterna. Faz hoje na orelha esquerda, daqui uma semana faz na direita, depois volta para a esquerda. Sim, no animal. No animal. Sim. Mas a gente não coloca semente, a gente faz com laser. Com laser. Porque também. Semente, ele fica tentando tirar. Sim, entendi. Né? Entendi. Com semente. E dá bom resultado, eu já vi acabou? aqui. Já acabei. Veja a dor agora. Eu não vou fingir, tá? Se estiver doendo, eu falo. Eu vou sentar aqui do mesmo jeito que eu sentei da outra vez. Não doeu. Ó. Olha. Ó, nem apertando o quadril do lombar tá doendo. Porque normalmente quando ele tá doendo, você aperta. Você já sente um desconforto, né? Então, mas é por essa via espinotanâmica que a legal. informação é rápida. Caramba. Por isso que a efetividade. Bacana. Isso daqui fica quanto tempo? Em média, de 2 a 4 dias. 2 a 4 dias. E eu tenho que ativar? Se a dor for muito aguda, for muito intensa, você pode apertar assim de 30 em 30 minutos. Agora, se é uma dor mais de baixa intensidade, você pode apertar umas 4, 5 vezes ao dia. E é normal aqui ficar tudo quente? Fica. Eu não vou morrer? Não vai morrer. Dá a sensação de calor. No lado esquerdo, para quem está olhando aí, tá como... Aqui é o lado direito, né? Mas só para mostrar, tá tudo quente aqui assim, do lado esquerdo. Então, o pavilhão auricular é bem vascularizado, tem bastante inervação e acaba dando essa sensação. Mas a efetividade... Ó, dá até para dançar hoje à noite. Ó. Dá para ir para balada. Sextou. Sextou. Ficou bacana e mesmo. deixa eu fazer uma pergunta. Eu tava vendo aqui, né, os pontos dele. Isso é feito na orelha por conta dessa vascularização? Ou, por exemplo, na mão, no pé? Como eu sei que tem técnicas, né, que são utilizadas em mão, pé. É boa pergunta. Na verdade, tanto mão, coriô, tanto a parte do crânio puntura. E a orelha também, a auriculoterapia. Porque, na verdade, quando você olha a orelha, o que nós visualizamos? É um feto invertido. Então, a cabeça está aqui. E aí eu olho no pavilhão auricular. A coluna vai aqui. A coluna passa aí. Desse lado exatamente. Aqui, tá. Exatamente. E, logicamente, eu coloquei pontos lá na parte de dentro dele, que eu já estou fazendo bloqueio. Eu usei pontos também para fazer a analgesia da dor. Eu coloquei pontos correspondentes ao local da dor dele. Além do bloqueio da dor, tem o relaxamento? Tem pontos de relaxamento. Não, mas você colocou para relaxar também ou só para bloquear a dor? Principalmente para bloquear a dor, mas eu coloquei ponto de relaxamento também. Entendi. Mas eu poderia trabalhar até o emocional em outros pontos. Posso trabalhar sono, a parte digestiva, a parte reumática. Tem vários pontos aí que você pode usar, na verdade. Assim como tem na orelha, existe a parte de coriô, que é a acupuntura nos pontos da mão. A ideia é a mesma da aurícula, assim como tem a craniopuntura também, né? Hoje em dia. E a craniopuntura com agulha? Sim, geralmente com agulhas menores também que você pode usar, né? Existe 15, 25 por 15? Geralmente 0,18,8, 0,20,15 também são as mais utilizadas, é a que aparece no mercado também para venda. Que são mais fáceis de comprar, né? Sim, é mais específico com a profundidade que você quer também, né? Se você quiser uma agulha maior, tem, mas vai ser... Não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. Vai assustar. Apesar de que não atravessa o crânio, né? Mas vai assustar se você for colocar em alguém, né? Mas são técnicas interessantes. Por exemplo, essa técnica das mãos existe muito na comunidade coreana, que é uma técnica que veio da década de 60 para cá. Tem uma técnica que tem só 60 anos, se você for pensar nisso aqui.
Então, são os avanços fantásticos também que acontecem na medicina, asiática, né? Então, tem tudo isso. Eu estava vendo, parece que a acupuntura, tem achados arqueológicos que ela não iniciou na China, parece que ela iniciou em outro local, Índia, alguma coisa assim, então, até se sabe. Existe essa... Em elefante, fazia em elefante, alguma coisa assim. Depois eu vou ver, a Thaís que sabe direitinho, a Thaís, ela trabalha com acupuntura aqui no IBRA também, professora nossa, e ela me falou alguma coisa, mas eu estou precisando de acupuntura para memória, porque está muito ruim. Existem pontos para isso, mas na verdade, tem até o pessoal brinca, né? Mas a proximidade, China, Índia, está tudo muito geograficamente, pode até ter essa versão também, né? Mas os primeiros pontos, né? O que você usava? Você usava espinhas de peixe, lascas de bambu. Então, você não tinha o aço, né, que é o que tem hoje, né? Nossa, devia ser bem dolorido, hein, na época, porque imagina, hoje essas agulhas que a gente lasca vê, dentro depois do bambu. Imagina. Mas existiu todo esse processo até chegar nas agulhas. Nas agulhas, né? E a agulha foi uma evolução muito grande, né? Sim, uma evolução muito, muito boa. E a gente usa muito, né? E... Por curiosidade, que com certeza sempre me perguntam isso, até aluno pergunta, o cliente pergunta, em média quantos pontos você acaba utilizando numa pessoa? Dependendo, eu sei que depende do caso, mas em média... Logicamente depende do caso, Sim. Mas assim, um tratamento razoável, você vai usar de 8 até no máximo 20 agulhas, você não precisa muito mais do que isso. Você tem alguns pontos de efetividade. Nos animais também. Mais ou menos essa base. Porque o cara lá colocou 40, 50 agulhas. Tudo bem, mas assim, você não vai precisar. A efetividade, logicamente, tem uns pontos mais mágicos que os outros e vão ter mais efetividade. Né? Eu lembro, contar essa história, porque eu falei da memória, né? Eu estava dando aula no final de semana. Aí chegou no sábado, eu fui dar aula e eu estava com dor na cervical. E além da dor na cervical, eu notei que eu não estava, assim, durante a aula eu comecei meio que falhar palavras muito difíceis, como, por exemplo, concerto, acupuntura, palavras difíceis de lembrar, sabe? E aí eu dei uma aula horrível no sábado. E o professor, ele sabe quando dá uma aula ruim. E aí a gente fica mal. Você sabe disso, né? Se a gente dá uma aula ruim, você fica como se tivesse tomado um fora. É mais ou menos assim. Você fica na fossa. Aí eu cheguei e fui dormir e com dor. Aí eu acordei com dor. E a dor na cervical dá dor na cabeça, né? Da cefaleia. E acordei com dor. Aí eu falei, eu preciso dar um jeito, porque eu vou dar outra aula ruim. Os alunos não merecem isso, né? Aí eu peguei e abri o vasogovernador. Fui lá, são 2 agulhas, usei 2 agulhas, abri D3, bexiga 62, né? Abri o vasogovernador. Passou 10 minutos, eu fechei. Foi a melhor aula da minha vida. Eu não esqueci um nome, não esqueci nada, lembrava de coisa lá de trás e assim, sem dor nenhuma na coluna. Aí eu falei, não é para ficar abrindo toda hora, né? Lógico. É um vaso maravilhoso que contempla toda a coluna, né? Toda a coluna e memória, né? E a memória. Então pegou, assim, eu dou esse exemplo para os alunos, porque é uma coisa assim que eu senti. Sim. Eu senti, assim, que foi... Aí foi aquele domingo, foi uma baita de uma aula. Sabe quando você sai feliz, né? Foi assim, uma baita de uma aula. Então, voltando na pergunta, quantas agulhas ele usou? 2. Eu usei 2 para abrir o vaso. Caramba. Foi assim. Ou seja, não é a quantidade, né? Mas é a técnica e o jeito certo, né? Sim. De fazer, e o conhecimento também dele saber toda a importância do conhecimento da teoria, né? Isso é uma coisa engraçada, né? Porque às vezes você pode pegar, vocês estavam comentando de acupunturista, hoje você vê qualquer um pegando e punturando alguém. Mas a técnica, realmente, se você não tem o conhecimento adequado, se você não tem a formação realmente adequada, às vezes pode não surtir efeito. Você fala, eu vou usar 40 agulhas e você vai continuar com dor, né? Infelizmente. Exatamente. É isso mesmo. Tem um vídeo que eu passo para os alunos também, que é um chinês, né? Aí o cara tá lá é um muquifo horrível, que o cara tá lá fazendo acupuntura, e o chinês lota, é de uma propaganda de seguro. O chinês lota ele de agulha, de ponta a ponta, mas assim, desde a cabeça até o pé, o cara vira um porco espinho, mas cheio de agulha. Eu nem sei como é que fizeram aquilo, se é gráfico, se não é. Aí, de repente, começa a pegar fogo no lugar. O chinês sai correndo, pega a caixinha de dinheiro e pula pela janela.
E aí, na hora que ele olha para baixo, porque eles estavam num prédio, tem o pessoal com aquela cama elástica esperando ele pular, sabe, de bombeiro? Esperando ele pular, ele fica olhando para as agulhas assim. Vou pular como? Aí eu coloco isso, primeiro para os alunos darem risada, né? E segundo para falar, quem coloca muita agulha não sabe o que está fazendo. Né? Tá chutando para qualquer lado para ver o que acontece, né? E quando você faz acupuntura, a anamnese é muito importante, né? Com certeza. As perguntas. Você demora quanto tempo na primeira sessão, assim? Olha, logicamente, uma média aí você pode pôr numa primeira sessão de uns 45 a 70 minutos, pelo menos. E só pergunta estranha, né? Umas perguntas bem estranhas. Logicamente, isso vai depender do paciente. Quando ele te dá receptividade, te dá abertura, você consegue fazer uma anamnese maior. Mas, logicamente, você vai pegar pacientes que às vezes são mais renitentes para responder. Então, você tenta fazer dentro da anamnese, pegar aquilo que você consiga extrair da melhor forma possível, o principal da queixa dele, desde que ele tenha a não exposição na anamnese. Mas quando o paciente é mais assim, uma conversa mais agradável, você consegue extrair muita coisa. Aí o tempo da anamnese pode ser um pouquinho mais do que isso. Mas, em média, seria esse tempo aí, porque você tem que ver várias coisas, tem que analisar, às vezes o paciente vê você pegar na mão, ver pulso, ver língua, essas coisas, o cara fica, você quer ver minha língua? Tal. Então, assim, isso é uma situação, para quem nunca fez a acupuntura, então soa meio estranho, né? Você tem que ver desde, às vezes, a característica, a expressão facial, do jeito que o paciente entra. Então, você tem, assim, o bom acupunturista é aquele que é bom observador. Sim. Você tem que ser um bom observador. Observar bem, né? Observar. E aí você imagina, né? Por exemplo, você vai com dor na coluna, né? No acupunturista. Ele vai perguntar, você gosta de líquido frio ou líquido quente? Então, eu tô com dor na coluna. Que isso mas tem a ver, você né? prefere tomar sol ou você prefere a sombra? Né? Exatamente. O que isso tem a ver com como é que estão as suas fezes? E eu fico imaginando a dificuldade deles, né? Os profissionais da área de veterinários devem ter... Eles têm que ter, além de ser bem observador, tem que ter a sensibilidade, porque o animal não fala, né? Não tem interlocução. É difícil. Aí a sensibilidade tem que ser maior ainda, né? Porque você, do olhar, você tem que imaginar o que o cachorro está sentindo, o animal, né? No caso, está sentindo, e saber realmente lidar com aquela situação, né? Exatamente. A gente usa a língua bastante. Pulso usa também nos animais, mas a língua eu uso bastante. Né? E dá para ler muita coisa na língua. Dá para ler muita coisa. Inclusive acompanhar o teu tratamento. Se está melhorando, se não está melhorando. Você faz isso também, acompanha o tratamento. Sim, de humano. Eu fico imaginando de cães, vocês, eu não sei. Tira foto. Se tira foto. O cachorro tá lá, bota a língua para fora, cloct. E hoje ficou fácil, né? Porque antes a gente tinha um problema que a luz era amarela. Então isso atrapalhava. E outro problema, a gente para tirar foto tinha que ter uma máquina fotográfica e na foto saía horrível, né? Agora não, agora tem celular, a gente tira foto da lua, né? Então você vai lá, tira a foto na hora, já amplia, já vê a língua direitinho, já consegue ver tudo. A saburra que não é tão evidente no cachorro, mas o resto você vê a saburra também, mas não é tão evidente como em gente. Agora, curiosidade minha, isso vocês fazem na área da veterinária mais o que? Cachorro e gato só? Não, gato não dá para ver direito. No cachorro eu faço, é que eu trabalho com cão e gato, né? Mas eu faço mais o cachorro mesmo. O gato não dá para ver muito bem. A língua dele você não consegue, dá até para ver, mas ele não vai colocar a língua para fora. Essa é a pior parte. Agora o cachorro não, ele chega, ele já fica, ou ele está estressado, ou ele está com calor. Aí ele bota a língua para fora e vai. Aí você vai lá, tira a foto. Tem que ser em 15 segundos, né? Porque depois de 15 segundos começa a mudar a coloração. Então tem que ser rápido. O cachorro botou a língua para fora, você já pega o celular e tira a foto. Depois você explica para o cliente. Depois você vai lá tirar a foto. Então aí você consegue ver. E eu tenho um caso que é curioso, infelizmente terminou mal, tá? Que eu vou contar. Eu estava tratando de um husky siberiano, e eu estava tratando porque ele tinha convulsão. Né? E a gente estava conseguindo controlar a convulsão, tudo. E aí a cliente cuidava muito bem dele, tá de parabéns pelo que ela cuidava, eu só não vou falar o nome dela aqui para não expor, né? E a veterinária também cuidava muito bem, e ele tinha acabado de fazer todos os exames, check-up completo, não deu nada. Aí eu olhei a língua dele,
ele estava com calor no coração, pela língua. Eu olhei e falei, olha, ele está com problema no coração. Aí, não, ele não tá, ele acabou de fazer exame. Eu falei, mas eu estou falando pela parte energética da acupuntura. Ele tá assim, tal, eu vou começar a tratar. E comecei, só que não deu tempo. Ele morreu do coração uma semana depois. E tinha feito todos os exames. E a parte de convulsão também ele tinha? Tinha a parte também dava para ver. Então, assim, eu tava tirando foto da língua dele justamente para acompanhar. De repente eu vi o coração ali. Falei, tem coisa errada nesse coração. Só que não deu tempo. Aí por isso, essa é a parte trágica. Não, estou te perguntando da convulsão porque eu uso pontos de coração para convulsão. Sim, a gente usa. Vocês devem usar também, né? Usa. E aí eu expliquei para a cliente, falei, olha, eu estou falando da parte energética, não apareceu nada no exame físico, mas eu estou falando da parte energética. Vamos tratar isso. Só que não deu tempo. Não deu tempo. Então é aquela coisa assim, que a medicina ocidental não explica, mas a acupuntura explicou, a medicina tradicional chinesa explicou direitinho. Interessante. É uma pena, né? Se eu tivesse visto antes, se tivesse aparecido antes, eu ia ter tempo de tratar, né? E ela tratava muito bem, nossa, tratava muito bem do cachorro, que eu não vou falar o nome também. A gente não expõe cliente nem paciente, né? Agora, voltando para a tua primeira formação, né, que é a fisioterapia, o que você está tratando hoje? O que mais aparece hoje de fisioterapia para você? Bem, dentro da área da fisioterapia, existem várias possibilidades. Você pode trabalhar desde a parte ortopédica, neurológica, reumática, a parte da terceira idade, geriatria, a parte uroginecológica também. Existe uma série de possibilidades de você atuar. O que eu atendo mais ultimamente é a parte da ortopedia e a parte da neurologia, né? Seriam essas as minhas atividades maiores. Eu trabalho muito com dor. Bastante com dor. Então, basicamente, entendi. Tem muito paciente com dor. Aqui resolveu, tá? Então, aqui ficou bom. O meu nome diz Matsukura, né? Aí... Fala com Matsukura, ou ele mata ou ele cura. Mas a efetividade maior, 99% ele cura. Mas seria mais nessa área aí. Né? Mas associação. Muito boa, muito boa. Tem a parte da parte dermatofuncional, então aí a área da fisioterapia é enorme, mas atualmente é mais para essa área que eu estou atuando. Interessante, né? E só adulto ou criança entra também? Principalmente adulto. Principalmente adulto. Principalmente adulto. A gente às vezes tem alguns casos na parte de crianças, mas seria mais na parte neurológica. Crianças especiais. Né? Tá. Eu dou curso lá no México, né? E a empresa que me leva é uma empresa de fisioterapia humana. Né? E eles começaram como uma clínica de fisioterapia humana. Hoje eles têm pós-graduação, viraram tipo um IBRA, né? E eu acho muito interessante que eles têm uma sala grande, dá uns 4 estúdios desse daqui, a sala deles, e toda para criança, toda colorida, toda cheia de coisa, um monte de coisa, justamente para tratar essas crianças, justamente para esse que seria a paralisia cerebral, né, o PC, autismo, todos os tipos que aparecem assim, todos os problemas, né, que eles trabalham. E aí eles trabalham em outras partes, né, mas pelo que eu percebi, eles são bem especializados com criança. É bem interessante isso daí, né? Sim. Talvez um filão da fisioterapia, né? Principalmente, a gente entrevistou uma fisioterapeuta aqui, a Alina, e ela estava falando, né, que está aparecendo muita criança com dificuldade no desenvolvimento depois da pandemia. Está aparecendo bastante criança com dificuldade, criança que não deveria ter dificuldade, com dificuldade no desenvolvimento. Isso é interessante, até observação, né? Fazer algum estudo. Algum estudo, talvez está aparecendo tanto, né? Visualizar aonde, o porquê e estatística, né? Números também. É bem interessante. É possível, né? Com a pandemia aparecem umas coisas diferentes, né? Bom, apareceu o problema emocional, nem se fala, né? Com certeza. Problema... eu estava até vendo um humorista tirando sarro, né? Falando, porque as pessoas achavam que a gente ia sair melhor
você acha que alguém que já tinha um problema psicológico ia ficar melhor durante uma pandemia? Só tende a piorar, né? Só tende a piorar. Mas está assim, né? Você pega, por exemplo, no Facebook, você vai lá e dá uma opinião. Só se você tiver a fim de apanhar, se você dá uma opinião. Porque aí vem um monte em cima, e assim, não precisa ser política, não precisa ser nada. Você pode dar uma opinião do celular que você usa. Vai ter um monte de gente querendo te matar, porque não é a mesma opinião dele. O povo tá meio... tá faltando uns pinos aí. Fora da casinha. Fora né? da casinha, tá? E você já teve problema com paciente, assim, de você tá atendendo o paciente ficar nervoso, principalmente mais idoso? O pessoal fala que idoso fica nervoso porque dói alguma coisa. Na verdade, em relação à fisioterapia e acupuntura, não. Eu acho que... Num primeiro momento da profissão, talvez sim, mas depois que você tem uma bagagem, experiência, você sabe conduzir melhor as coisas. Então, a forma de tratar, a forma de falar, tudo isso você tem que mostrar conhecimento, segurança naquilo que você está fazendo e, dentro do possível, também usar as técnicas aí de mental, relaxar, vamos fazer isso, explicar principalmente para o paciente o que você está fazendo, porque ele também se tranquiliza. Então, eu vou fazer moxa, você vai sentir esquentar, tal, para não deixar... Você vai botar fogo, não. Vai me queimar aqui. Você tem que explicar exatamente. Vai ficar um cheirinho que vai lembrar a tua adolescência. Exatamente. Então, sabendo conduzir, eu acho que... Eu nunca tive problema, assim, efetivamente, com isso. Porque eu vi casos de colegas seus, né, de fisioterapeuta, que apanharam de idoso, porque usaram gelo, por exemplo. Que o gelo, o idoso, muitas vezes, ele tem sensibilidade já para dor, né? Sim. E apanhou do idoso por causa disso. Né? Então, por isso que eu perguntei. Né? Precisa saber que estágio que está esse idoso, que efetividade da doença, qual o diagnóstico também. Às vezes tem Alzheimer. Às vezes tem Alzheimer, está numa fase mais de agressividade, tem tudo isso aí também, né? Tem que observar tudo. Tem que observar tudo, né? Mas pode acontecer, logicamente. E talvez por isso também seja bom ser acupunturista, né? Porque aí você consegue tranquilizar com a acupuntura antes de fazer a fisioterapia. Né? Então, tudo isso tem um momento certo e saber conduzir também e observar também o paciente, né? Sim. Você pega um paciente mais agressivo, você vai com uma agulha, assim, vamos pegar aqueles pontos mais, assim, menos susceptíveis, mais tranquilo, para ele não estranhar muito. Não estranhar muito, né? Mas tudo isso eu acho que envolve todas essas considerações. Técnica, experiência também, né? Para fazer a próxima pergunta para você, eu tenho que explicar um negócio para o pessoal, que o pavor de agulha chama equimofobia, que é uma fobia, só ver de agulha já tem a equimofobia, né? Você já pegou algum paciente assim? Com certeza. E aí, como é que você se vira? Como é que você faz? Na verdade, assim, de início, usar poucas agulhas. Então, eu tive criança, né? Inclusive, o Fred, que hoje tem 18 anos, ele começou a fazer acupuntura, o pai levava ele e ele tinha um problema respiratório. Eu, inicialmente, assim, comecei na orelha. O pessoal viu a efetividade. Depois ele chegava, colocava 2 agulhas. Aí via a melhora. Aqueles pontos melhores da acupuntura, a gente tem alguns pontos mágicos. E aí, logicamente, ele foi melhorando. Já tive caso de uma advogada que tinha pavor de agulha, ela tinha cefaleias. Então, a gente, geralmente, nesse primeiro instante, você usa poucas agulhas, né? Mas tem paciente, a maior parte da população ainda tem um pouco de receio. E homem, geralmente, é pior, viu? Homem tem mais medo, eu não sei, assim, eles têm um medo, têm uma aversão. Mulher é mais fácil de aceitar esse tipo. Não sei se é assim com vocês. Eu já notei o cliente, né, o tutor do animal, o homem é mais complicado. Então. 2 coisas, não só pavor de agulha. Quando eu tinha a clínica, vira e mexe, quando eu ia coletar sangue, o homem desmaiava. A mulher, eu nunca vi uma mulher desmaiar. Aí eu me toquei, né? Depois lá do 10º que desmaiou na minha clínica, eu me toquei e eu falava, se você pode ver sangue, eu vou coletar, porque eu não avisava, né? Inexperiente, eu ia lá com a agulha e coletava o sangue, tinha que coletar, né? Não pensava. Aí eu comecei a ver, eu posso coletar o sangue? Você pode ver? Não, eu não posso. Então sai da sala, eu vou pedir para a secretária ajudar.
Porque e homem desmaiando é terrível, né? Porque é pesado e cai. Blum, né? Você toma um susto, você tá segurando o cachorro, não sabe se salva a pessoa. Você acorde o doutor ou continua com o cachorro. É um negócio terrível. E com a equimofobia, eu peguei uma cliente com a equimofobia. E aí o cachorro fica com medo. O cachorro fica com muito medo. Porque assim, tenta imaginar o seguinte, a gente pro cachorro é um Deus. Né? Ele enxerga a gente como o provedor, o que cuida, o que vai proteger. Imagina se você, de repente, tem chance de ver Deus e percebe que ele está com medo. Acabou minha vida. Se Deus está com medo, imagina eu, né? E aí o cachorro percebe pela adrenalina, por tudo, né? E aí ele percebe que o Deus dele está com medo. Aí ele não deixa colocar agulha. Não deixa de jeito nenhum. Aí eu uso laser, eu uso cromoterapia, cromopuntura, uso outras coisas. Não dá para usar agulha, não. De jeito nenhum. Mas acontece isso de ter a fobia. É normal. Que fobia é inexplicável, né? Fobia é uma coisa... Eu até falo isso, porque eu achava que eu nunca tinha fobia de nada, até eu entrar numa ressonância magnética. Nossa, eu entro em computador, em elevador. Eu sempre brinquei de entrar, fazer uma cabana, ficar na cabana. Nunca tive problema com espaço pequeno. Nunca na minha vida. O dia que eu entrei na ressonância, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Nunca mais. Não, eu fiz 2 vezes. Eu fiz 2 vezes a ressonância. E uma das vezes, aí foi a última que eu falei, daqui pra frente só anestesiado. Porque eu fui fazer da cervical, a mulher pegou e colocou uma máscara em mim fechada e travou. Aí eu falei, me ensina a abrir isso daí se eu ficar com pavor. Não posso! E saiu da sala. Nossa, bruta pra caramba a mulher. E eu fiquei com a cabeça presa. Aí não tem jeito de não ter fobia. É impossível não ter fobia. Né? Você não enxerga nada. Relaxa, né? Você não relaxa. Não enxerga, e ela ficava gritando ainda. Ela só escutava ela falando no alto-falante. Não pode engolir! É desse jeito. Se engolir, eu vou ter que fazer tudo de novo. Porque era da cervical, né? Você não pode fazer o movimento de deglutição, né? E ficava gritando assim. E eu só pensando, caramba, eu não vejo a sair desse inferno aqui. Imagina. Aí é fobia, né? Dá uma fobia. E aí é inexplicável. Então eu imagino que aquela sensação minha... Eu falei tudo isso para falar isso. Eu imagino que aquela minha sensação dentro da ressonância é a mesma que uma pessoa tem quando vê agulha, quando tem a equimofobia. É a mesma sensação, né? Então é complicado isso daí, né? Me diz uma coisa, aquilo lá é o quê? Eu sei o que é, tá? Mas é só para explicar pro pessoal. Na verdade é a mocha carvão, né? Sim. Mas ela é artemísia também, não é? Sim, artemísia. Sim. Geralmente ela vem do tronco da própria artemísia. Ah, tá. E tem menos cheiro. Sim, porque só para o pessoal entender, a mocha, ela tem um cheiro característico que parece, não é igualzinho, né? Não que eu saiba, mas parece o cheiro de maconha, né? Sim. Então, isso causa problemas pra gente. Sim. Né? Você tá usando na tua clínica, todo mundo acha que você tá fumando maconha. Exato. Né? Então, se não tiver cheiro, é melhor. Né? Então, uma mocha sem o cheiro mais forte, né, da artemísia. Essa aqui já seria normal. Essa aqui tem um cheiro mais forte, que eu acho. Essa é a clássica verde que a gente chama, né? Eu acho engraçado, às vezes eu ligo a mocha, né, numa aula e os alunos falam, não tem um cheiro de maconha. Eu falo, conhece, né? Mas ela, na hora que você acende, ela não tem aquele cheiro forte, mas na hora que termina, o teu corpo fica com cheiro. Sim. Né? Aí tem que andar com a caixinha, tem que andar com a mocha, para se a polícia te parar, você explicar, olha, era mocha, não bate em mim não, seu moço, era mocha. Né? Então, Mas acontece disso, o pessoal realmente fala, você fica impregnado. Fica impregnado, um principalmente muito... em cabelo. Não que eu tenha esse problema, mas, por exemplo, eu falo para as meninas, principalmente, ou o cara que tem o cabelo comprido, fala, olha, vai ficar no teu cabelo. Sim. Vai ficar com certeza. E fica o dia inteiro, né? Sim. Fica no braço, eu tenho pelo no braço, assim, bastante, né? Fica tudo com cheiro de... Fica forte o cheiro. Mas a gente tem que usar, né? Faz parte, né? Classicamente, dentro daqueles livros clássicos, fala assim, quando nada dá resultado, faça mocha. Ô, louco! Tipo, não sabe o que tem... A gente tem uma frase na veterinária, porque assim, o Medicorten, que é corticoide,
ele mascara tudo, né? Sim. Então, não sabe o que tem, meticortei. Então, seria o meticortei da acupuntura. Seria, nesse né? caso. Né? Você já fez de tudo, não fez mocha, então faz. Faz mocha, vai que funcionar. dá certo, né? Exatamente. Mas é assim mesmo, é bem bacana. Você tem mais alguma história pra gente? Você lembra alguma coisa que aconteceu no teu trabalho? Ou te peguei de calça curta? Não, assim, acho que tem várias passagens aí, mas é tudo normal dentro do... Então, você não tem um problema mais sério no trabalho? Nunca teve alguma coisa assim mais complicada? Nenhum paciente te mordeu, né? Porque os meus pacientes me mordem. Na verdade, a gente faz os atendimentos, mas assim, casos mais curiosos, assim, existe paciente, por exemplo, estou lembrando um aqui agora, quando eu atendi a domicílio, né? Paciente que tinha cadeira de rodas, né? Então, ele vai melhorando, logicamente eu estou num processo de reabilitação da parte física, né? Uma doença neuropática. O paciente não andava, depois de certo tempo ele começou a andar, né? Então, teve um dia que eu cheguei na casa dele, ele estava andando já melhor e a cadeira de rodas na garagem, né? Aí chegou no final, falaram assim, engraçado, parece que uma pessoa pegou sua cadeira, né? A cadeira, Roberto, ele é lá de São Bernardo. Aí a empregada viu que estavam levando a cadeira de rodas dele, né? Aí quando nós fomos ver, você está de brincadeira que entrou uma pessoa aí. Aquelas garagens fáceis de entrar, quando você vê o cara o catador de reciclados já tinha levado a cadeira dele. Olha só. Aí foi muito engraçado. Aquele dia ele liga para a delegacia lá, na época lá em São Bernardo, acho que tinha 7 ou 8 delegacias. Ele foi relatar que tinham roubado a cadeira dele e o cara falou assim, você está de brincadeira, vai encher o saco. E desligou o telefone, né? Talvez achou que era trote. Achou que era trote, mas de repente ele ligou de novo para um amigo dele, mas como é que foi? No final, o que aconteceu? Uma vizinha tinha visto que tinha sido o catador de lixo. Nós fomos para onde? No Ferro Velho. Atrás da cadeira. Então são umas passagens meio assim, acontece. Você reabilita aquela cadeira que o cara acha que não vai usar para nada, o cara já viu deixa lá, comigo deixa eu levar, né? Tá doido. Mas tem essas passagens aí, tem alguns eventos que a gente faz também, né? Principalmente eventos com alguma associação, tipo junto com Rotary, aquele evento SESI Rede Globo, a gente participa, né? Então, quando começa a fazer a auriculoterapia, eu estou lembrando um agora, né? Quando você vai ver, o pessoal vem, começa a ver que dá resultado, aí chega numa determinada hora, a fila já está uns 100, 200 metros, aí o pessoal você tem que cortar, né? Você chega assim, vai acabar que horas o evento? Às 4 horas? Bem, então 2h30 você tranca a fila. Aí vem aquela revolta do pessoal, mas eu estava na fila, tal. Pelo amor de Deus, mas aí acontece de tudo. Pelo amor de Deus, mas assim, são fatos que são assim, interessantes, né? E às vezes acaba o evento, a gente ainda continua lá para contemplar, porque se não tem alguém que segure, a gente fica eternamente fazendo. Acaba o evento, vocês continuam Acaba lá. o evento e a gente continua lá. Mas são passagens, assim, dessas situações, né? Mas, assim, que eu estou lembrando, basicamente, é isso aí. Essa pergunta foi realmente de surpresa, né? Mas tem que fazer. Tem que fazer, né? Você não pode combinar antes, a gente não combina nada antes, né? E é bem isso, eu gosto de fazer esse podcast assim, você chega, a gente só fala, oi, tudo bem, não sei o quê. A única coisa que eu vejo, né, explicando pro pessoal, eu pergunto qual que é o sobrenome, só que do Matsukura eu já conheço ele há um tempão, não preciso, né. Tento decorar o sobrenome para não errar, porque eu já errei sobrenome de um monte de gente aqui. E só assim, normalmente aí senta aí eu começo a perguntar, porque aí fica legal, porque eu não conheço, né, as coisas. E aí eu começo a perguntar. Eu vou perguntar de uma coisa que eu conheço, que eu já uso, né? Mas para você mostrar para o pessoal para que serve a ventosa. Qual que é o uso da ventosa? Então, a ventosa você pode usar de várias formas, né? Geralmente o pessoal, quando coloca a ventosa, né? Ele deixa ela pode ficar fixa, né? Mas, na verdade, quando você faz a ventosa, ou ela fixa, ou você pode fazer o processo de deslizamento, logicamente com creme, com óleo,
você dentro da medicina tradicional chinesa, você está movimentando o sangue. O sangue. Movimentando o Qi, que é a energia, e o Shui, que é o sangue. Então, muitas vezes, esse processo de vasodilatação já dá um alívio na maioria dos processos de dor. Porque, geralmente, o processo de dor, geralmente tem a histamina junto, né? Então, quando você faz a ventosa, você acaba liberando a histamina e já vai dando um relaxamento. Além do que, quando você vai colocar posteriormente a agulha, você melhora o input da agulha. Legal. É uma técnica que às vezes você pode fazer previamente também para melhorar a condição da efetividade do tratamento, né? Mas você pode usar a ventosa de várias formas, né? No caso aqui é de acrílico, né? Mas existe de vidro, né? Que o pessoal usa o fogo. Usa o fogo que você coloca. Mas principalmente é para aumentar a parte circulatória. Não sei se é isso que você está... Não, eu perguntei, assim, eu falei que eu conheço, porque, por exemplo, se eu não vou tirar a camisa aqui para vocês verem, tá? Mas eu tô cheio de marca de ventosa que eu fiz ontem. Eu tô com as ventosas aqui nas costas que eu fiz ontem, a Lina que fez em mim. Legal. E justamente para essa região aqui que estava... De dor. Por causa do computador, né? E hoje eu já não preciso tratar porque hoje eu tô bom. Eu já estou bem, mas ela fez ventosa, fez fisioterapia, fez um monte de coisa, né? Então eu já conheço e eu até peguei com você, eu comprei com você, eu tenho essa ventosa, eu faço em cachorro de vez em quando. Não é uma rotina, mas eu acabo utilizando em cachorro também. Mas qual que é a tua experiência? Agora eu pergunto com um animal, você deixa ela fixa? Eu deixo ela fixa, eu trabalho com ela fixa. Com ela fixa. Né? Então, naquele ponto de dor mesmo, eu vou lá, trabalho no ponto de dor, justamente para a circulação de Shui, né? Sim. Trabalho mais para isso, para a circulação de Shui, que é o sangue, né? Sim. Para o pessoal saber. E então é assim que eu acabo trabalhando. E aí você falou do Shui, eu lembrei, né? Quando você coloca... Acontece em gente, que acontece muito em cão, você coloca agulha, na hora que você tira, sangra um monte. Que é a estagnação, que está estagnando. Sim, alguns pontos podem estar estagnados e aflorar o sangue, né? Sim, porque em cão chega a escorrer. Às vezes, você tira a agulha, um furinho de agulha não faria aquilo. Sim. Né? E aí chega a escorrer o sangue, assim. Você fala, estava estagnado aqui, estava bem estagnado. E que cor é o sangue, né? Também. Aquela estagnação trazendo o Shui, o sangue mais enegrecido, sim, né? aquele sangue quase preto, né? Sangue bem escuro, né? Então, e sangra muito. Em determinados pontos, quando tem essa êxtase, pode realmente... Uma vez eu estava dando aula, agora eu lembrei, eu perguntei isso em gente, mas eu lembrei que sangra sim, porque eu estava dando aula, e aí eu falando para o pessoal, o que a gente faz? A gente puntura as laranjas, na primeira aula, para o pessoal saber, pega a laranja para aprender a usar a agulha, punturar. E depois que termina a puntura, eu falo, quem vai se punturar? Eu não, professor, eu não. Eu falo assim, mas eu me punturo, vou lá e coloco no meu IG4 e tal. Aí eu coloquei aqui no VG20, só que estava estagnado. Na hora que eu tirei, começou a escorrer assim. Escorreu aqui assim. Professor, tá sangrando, professor, tá sangrando. Eu limpando. Então, e é assim, um furinho de agulha não faria isso. É só a acupuntura que explica o quanto que está sangrando. Né? Porque é muito mínimo, né, o furo que faz, a agulha é extremamente fina, né? Se fosse antigamente aquele bambu, né, que eles usavam, aí teria, né? Aí teria uma explicação. Mas sangra como se você tivesse feito um corte. Assim, o negócio é... Não, pra você ver, escorreu daqui de cima do VG20, né, Vasgovernador 20 pra cá, assim. Eu lembro que eu limpei daqui pra cá. Ficou uma imagem bonita, né? Pra ninguém querer mais ponturar. Ninguém mais querer ponturar. E eu ando sempre com um potinho com algodão e álcool, né? Porque aí na hora que sangra eu vou lá e limpo, né? Deixo sangrar um pouco, deixo estagnar, só que o cliente não quer o cachorro sujo, né? E isso vai acontecer naquele cachorro branco que acabou de tomar banho. Tenho certeza. Aí eu vou lá, limpo. O cachorro pelo branco. Pelo branco, é o que vai acontecer. Aquele que dorme na cama, tá cheio de lacinho, tá cheiroso. É nesse que vai sangrar, é certeza. Imagino. Bom, eu já sei onde compra as coisas, que eu sempre compro com você, né? Mas onde que o pessoal te encontra para comprar com você? A gente vai ver onde o pessoal te encontra para comprar e também para fazer fisioterapia com você, né? E acupuntura, claro. Então, na verdade, eu tenho 2 pontos aqui em São Paulo. Um fica na Zona Oeste, na Vila São Francisco. Sim. E o outro fica do lado do metrô Paraíso.
no Metrô Paraíso, na Rua Apeninos, 930, e na Vila São Francisco, do Dr. Cândido Mota Filho, 572, né? E o contato sempre é mais fácil via celular, né? O WhatsApp é o 11 999 79 2619, né? Aí a gente pode ir mandando as informações também, tabela, essas coisas. E você manda para qualquer lugar do Brasil ou só aqui na região? Em qualquer lugar do qualquer Brasil. lugar. Então, se um aluno meu lá de Rondônia comprar, você manda para lá? Sim. Aí vai por PAC ou SEDEX, né? Nós fazemos o orçamento para a pessoa interessada e passamos as informações. Aí ela define, logicamente, a forma de envio, né? A gente manda para qualquer parte do país, né? Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Todas as regiões. Bacana. Eu vou falar um negócio, mas não é para aumentar o preço, tá? Sim. Eu comprava numa loja, quando estava indo para minha casa, eu passava lá na Casa Verde e comprava sempre tudo numa loja. Aí o Matsukura apareceu aqui no Ibra. Era muito mais barato. Era muito mais barato. E qualidade, né? E qualidade. E assim, e o legal é que você ia me explicando, olha, essa agulha não é legal, essa daqui é legal, isso daqui você pode fazer assim e tal, e sempre explicando. Quer dizer, é um vendedor com experiência, não é um balconista. Essa é a diferença, né? Não é um balconista que está lá só, eu quero uma mocha, tenho essa. Não. Eu tenho essa daqui, tenho essa daqui vai servir para isso, para aquilo. E ele utiliza também, né? Então, sim, acho que isso daí é com experiência. Muito mais... E o preço, voltando no preço, é um preço baixo. Até hoje eu compro tudo com você. Eu nunca mais comprei em outros lugares. Porque é um preço bacana, mas não é para aumentar, não, hein? Não, na verdade, assim, nós estamos no mercado para servir, principalmente servir bem, com preços dignos e honestos, sem a ganância de querer cobrar acima do que você deve ganhar. Então, assim, são preços condizentes e material de qualidade. Porque a agulha, o pessoal fala, eu vi na internet, está tanto. Tudo bem, eu não vendo esse tipo de agulha. A agulha minha de primeira linha, a agulha que não dá problema. Então, tem toda uma certificação e uma qualidade daquilo que você está vendendo. Chegou uma época, o pessoal vender ventosa. Porque tem ventosa tanto. Realmente tem. Mas é uma ventosa que provavelmente vai te dar problema em algum momento. E o material disso aqui é uma coisa que eu tenho já há uns 20 anos. Nunca deu problema. Então, assim, o barato sai caro, né? Quando é uma coisa que mas é muito mais barato. Até aproveitar e contar isso. Quando entrou a pandemia, eu estava sem ter o contato e eu peguei e comprei uma agulha na internet. Aí, porque eu continuei trabalhando, né? Não parei um dia na pandemia. Comprei uma agulha na internet com cabeça colorida. Soltou a cabeça da agulha. Isso, para quem não sabe, é extremamente perigoso. Porque vira uma agulha sem nenhum freio, ela entra no corpo e vai parar no coração. Vai entrar na circulação sanguínea. Na hora que soltou, assim que eu peguei, eu fui puxar a agulha, veio só a cabeça, e a agulha ficou no cachorro, peguei e puxei a agulha, tirei tudo, peguei a caixa e descartei. Joguei tudo no descarpaque e falei, eu não vou usar isso daqui. Vou perder dinheiro, mas é um risco muito grande. E eu sempre falo, a economia é a base da porcaria. Resumindo, é isso aí. Além do que, quando você está comprando um produto na internet, ele não vai te informar o prazo de validade. Sim. Então, às vezes você encontra um preço, tudo bem, já está vencendo ou próximo do vencimento. Você tem que usar até domingo. Você tem que usar. Então, assim, você tem todos esses problemas. Né? Então, assim, a gente trabalha dentro das condições normais de validade. Tudo isso tem um significado para quem está usando também, né? Isso aí. Você vende Kinesio Tape também, né? Então, tem Kinesio Tape, tem as ventosas, o Stipper, mocha, agulhas, as coloridas também. E, inclusive, eu até vou salientar para o mercado que também está, outro importador também, acho que no segundo semestre, você vai ter agulhas de outro importador, além daquela que vem do Rio Grande do Sul. Então, tem tudo isso aí. O pessoal vai estar trazendo mais coisas. A última vez que você veio aqui, eu peguei um Stipper novo, que eu tinha lá, estava acabando o meu, eu peguei um novo. Aí eu já usei em mim, que eu pego o Stipper eu uso em mim, né? Eu uso em mim, uso lá na família, tudo. E funcionou, que foi uma beleza. Eu estava com zumbido, estava com tinido, botei lá no vesícula biliar 43, acordei sem nada. Acordei sem tinido nenhum. Até agora, eu tenho que dar uma tratada, porque eu tive Covid em janeiro. E diminuiu minha audição.
Agora tá voltando. Tô tomando tônico de yin e tal, tá voltando. Mas diminuiu assim. Eu notei que o meu o quê aumentou. O quê? O quê? Já virou rotina, né? Virou O quê? rotina. Eu falei, tem coisa errada. Foi logo depois do Covid. E eu quase não tive sintoma de Covid. Imagina se eu tivesse. Imagina se tivesse. Só as surpresas do Covid. São surpresas. A minha esposa ficou com o olho embaçado. Agora tá melhorando. Ficou, a gente fica com umas sequelas que nem sabe, né? Cada organismo fica de um jeito, né? Cada organismo de um jeito. Marcos Matsukura, eu queria agradecer muito que você veio aqui. A gente já se conhece há muito tempo, né? Já é amigo há muito tempo. Mas eu queria que o pessoal conhecesse você, porque é uma figura, assim, ímpar, né? Uma pessoa do bem mesmo, que nem a gente estava falando, extremamente do bem. E que vale a pena ter contato com você, tanto na fisioterapia, na acupuntura, quanto na parte de vendas, né? Vale muito a pena. Então, eu queria agradecer muito, tá? Muito obrigado. Gente, lembrando, não esqueçam daquele peteleco no positivo, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, um vídeo muito legal, muito informativo, né? Não esqueçam também de se inscrever no canal, né? Imagina, estão até aqui, ficaram até aqui e ainda não se inscreveram. Se inscreva no canal, ativa o sininho e também coloca para receber todas as notificações. E se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aí nos comentários, comenta o que vocês acharam do vídeo, se acharam legal esse nosso bate-papo. E aí, se tiver alguma pergunta pro Matsukura, coloca aí que a gente encaminha para ele e responde para vocês. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. Queria agradecer todo mundo. Até a próxima. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui no IBRA com vocês. Foi muito agradável e desejo sucesso ao IBRA e aos futuros acupunturistas e os atuais também, tá? Vamos em frente.